Vamos lá, pessoal. Se você é uma daquelas pessoas, seja perito, seja entusiasta da arte da perícia grafotécnica, que ainda possui dúvida do que seja uma escrita disfarçada, então segue comigo que vamos falar um pouco sobre ela agora. Mas antes de entrarmos no assunto, nos segue aqui, tá bom? Isso é de grande valia pra gente e a gente agradece muito essa sua ajuda aí pra gente continuar com esse nosso projeto. Certo? Então vamos lá. Pessoal, o que é uma escrita disfarçada? Veja bem, nós que trabalhamos com a perícia grafotécnica, estamos acostumados a lidar com diversas situações quando envolvem falsificações. Algumas mais fáceis e grotescas, né? Sendo assim mais fáceis grotescas, sendo assim mais fáceis de serem detectadas as falsificações. Algumas mais difíceis, como é o caso da falsificação exercitada, do qual a pessoa exercita aquela falsificação a ponto de se sentir segura a realizá-la, não é? Deixando menos indícios de que houve ali uma cópia. E temos a falsificação com a cópia presente, né, com a original presente, que é aquela que não existe o exercício, mas o falsificador tem a cópia uma cópia da original junto a ele, uma cópia, né, enfim. Tem a original, tem acesso visual à original, pode ser até de forma virtual, da qual ele vai tentar reproduzi-la, mesmo sem exercitá-la, né? Temos a cópia aí, que é a que você coloca de forma natural, aí você nem tenta disfarçar, você assina totalmente diferente das características gráficas. E tem uma que talvez seja a mais difícil de se detectar. Pode causar muito problemas, embaraços e confusão na cabeça do perito. Mas sim, a gente está apto sim a descobri-la. Que é qual? A escrita disfarçada. O que é essa? É quando o falsificador, ele de forma dolosa, na verdade, ele não falsifica, perdão. Quando o autor, de forma dolosa, acaba tentando disfarçar a própria assinatura, que para posteriormente fazer o quê? Dizer que é falsa. Então, esse tipo de falsificação causa muita ojeriza aí na cabeça dos peritos, principalmente dos novos peritos. Tá? Principalmente dos novos peritos. E estudos feitos, tá? E vocês têm acesso aí acesso livre pela internet, estudos feitos, eles indicam quais são geralmente as situações corriqueiras, não tem como se ter uma certeza, mas em termos de probabilidades, a situação corriqueira do qual aqueles indivíduos que tentam disfarçar a assinatura, eles costumam alterar. Por exemplo, eles costumam alterar o quê? Posso dar exemplos aqui. Eles costumam alterar a grafia da letra minúscula, eles costumam alterar, em vez de colocar em letra cursiva, colocar em letra de forma. Eles costumam alterar o calibre, certo? Eles costumam alterar o calibre, dentre outras características aí que em vídeos posteriores mais específicos nós vamos tratar. Mas enfim, escrita disfarçada é essa. É quando o próprio autor ele realmente escreveu aquilo ali, realmente ele assinou, mas ele tentou disfarçar as próprias características gráficas. Ah, Bruno, e como eu pego isso daí? Pessoal, eu costumo dizer que existem características que nem aquele que está escrevendo sabe que possui. Então é muito difícil de escondê-la. Então, um perito habilitado, qualificado, ele consegue sim dar cabo desse tipo de falsificação. Com dificuldade, sim, é de grande complexidade. Mas por meio dos instrumentos de estudo qualificado, ele consegue sim. Mas essa é a assinatura disfarçada, a escrita disfarçada, tá bom? Outros vídeos eu trago para você aqui falando mais um pouco sobre os demais tipos de falsificação. Esse tipo de falsificação disfarçada acontecia muito na época em que cartão de crédito não existia senha e tinha que assinar o extrato, tinha que assinar o comprovante de pagamento ali, o extratozinho na maquineta. E aí muitas pessoas faziam o quê? Disfarçavam a própria assinatura, depois iam lá e contestavam a compra. Acontecia muito isso daí, tá bom? Por isso que hoje em dia os mecanismos desse tipo de serviço passou a ser
mais robótico, né, com senha e tudo mais, que por mais que aconteça aí fraudes nesse tipo de situação, fica muito difícil, né? Acontece ainda, mas esse tipo de falsificação disfarçada acabou, não acaba assim, quase sendo zero o número em cartão de crédito esse tipo de falsificação, tá bom? Isso é coisa mais do passado, tá certo? Então assim, próximos vídeos aí eu prometo trazer falando mais um pouco sobre os tipos de falsificação. Espero que você tenha entendido o que é uma escrita disfarçada. Se eu deixei alguma dúvida, deixa nos comentários. Se ainda não nos seguiu, nos segue, por favor, para receber mais conteúdo desse tipo aí no seu dia a dia, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.